Fala galera, beleza? Preparei aqui um super resumo da segunda live que a gente fez para a mentoria Start Milionário essa semana. E nessa live eu mostrei para os alunos como eles calculam e interpretam a volatilidade do mercado financeiro através de indicadores como desvio padrão, beta e correlação. Então aproveita aí, não perde essa. A gente está muito unido na mentoria e você na próxima turma pode fazer parte. Não perde, fica de olho no conteúdo. Tamo junto. Então, em 1960, esse acadêmico aqui, o Eugene Fama, esse cara era como se fosse o Messi da Academia de Finanças. O cara sabe muito. Tudo que veio depois de 1960, de alguma forma, está relacionado ao que o Eugene Fama escreveu. E ele tinha uma teoria lá que ele falava que os mercados são eficientes. Disso que deriva aquela frase, preço não importa, tá? E o preço ele não importa mesmo nos investimentos, porque o que importa é o risco que você assume. Eu costumo falar para quem fica batendo nessa tecla aí de que o preço importa, o seguinte, cara, se o preço importa mesmo, para que você tem mais de uma ação? Porque se o preço importa, você vai determinar qual que é a ação mais barata do mercado e a partir disso você não precisa diversificar. Show? E aí, o que o Eugene Fama ele estava querendo dizer com essa história de que os mercados são eficientes, que o preço não importa? Ele estava querendo dizer o seguinte, as ações mais arriscadas vão dar mais retorno e as ações menos arriscadas vão dar menos retorno, beleza? Como é que a gente mede o risco de uma ação ou não? A gente tem essa aula lá dentro do meu primeiro dividendo. A gente mede o risco das ações através do indicador beta, beleza? E agora eu vou fazer aqui algumas observações em relação ao beta. Ele foi desenvolvido por um acadêmico também muito famoso, chamado William Sharpe, beleza? E aí tem algumas definições no beta, que é o seguinte, o beta do mercado, por definição, é 1, beleza? Se eu estiver no Brasil, o beta do Ibovespa é igual a 1. Se eu estiver no Zéua, o beta do S&P 500 é igual a 1. O que é o beta? Ele é a inclinação de uma curva. Provavelmente aqui, todo mundo aqui que fez segundo grau viu uma fórmula lá no segundo grau chamada Y igual a AX mais B. Provavelmente você falou para o teu professor de matemática, professor, para que eu estou aprendendo isso? Eu quero fazer biologia, eu quero fazer fisioterapia, eu quero fazer educação física, eu nunca vou usar isso. Aí agora, que você tem filho, ou que você vai ter filho, tu vai lembrar disso que eu falei, que é o seguinte, você usa essa fórmula para ganhar dinheiro no mercado financeiro, seu aborrecente, porque aquele X é o beta. O Y igual a X mais B, aquele X é o beta. Beleza? Então, tem muita coisa que a gente aprendeu na escola que o professor ele só não sabia falar para a gente como é que a gente ganhava dinheiro com aquilo, tá? E aí, como é que a gente define as interpretações do beta? Beta maior do que 1 é de ativos muito mais voláteis do que o mercado, a média. Beta menor do que 1 é de ativos muito menos voláteis do que o mercado na média. Que tipo de empresa tem beta alto? Empresas que têm muita dívida, empresas com alavancagem operacional alta, empresas com demanda elástica. Vamos definir aqui o que é uma dívida alta. Dívida, a gente vê lá na contabilidade da empresa, no balanço, você vai ter lá no passivo circulante dívida de curto prazo, no passivo não circulante dívida de longo prazo e você vai ter um caixa. Então, tu vai somar a dívida de curto prazo, de longo prazo e subtrair o caixa. Se isso aí, esse valor for muito grande, muito alto em relação ao patrimônio líquido da empresa, isso é considerado uma dívida alta. O que é uma alavancagem operacional alta? Por exemplo, se a gente for lá na Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, na Uzi Minas, a gente vai ver que essas empresas de siderurgia, elas têm uma coisa chamada alto forno, né? Um alto forno, só para você ligar ele, custa 500 milhões de dólares. Ou seja, se a gente tiver uma crise no Brasil e o consumo
de aço ficar baixo, normalmente a empresa ela deixa o alto forno ligado mesmo que a demanda não esteja alta. Por quê? Você ligar e desligar isso custa muito caro, beleza? Vamos dar um outro exemplo aqui. Um personal trainer que trabalha na praia, ele não tem despesa fixa nenhuma quando começa o mês. Diferentemente de uma academia. A academia tem que pagar o aluguel, tem que pagar a luz, tem que pagar os funcionários, ou seja, ela já começa no prejuízo muito alto. Por isso que ela adora fazer lá aquele programa para ter uma maior previsibilidade nas receitas. Então, a margem operacional é quando você já começa o mês com muito prejuízo e você tem que correr atrás de faturamento. E aí, se a economia estiver desaquecida, você vai ter menos lucro. Mas se ela estiver aquecida, o teu lucro vai bombar, porque você vai conseguir diluir essas tuas despesas. E aí, empresas com demanda elástica é exatamente isso, é a sensibilidade que esse setor ele tem ao crescimento ou recessão no PIB, né? Então, empresas de tecnologia, empresas de siderurgia, empresas de petróleo, empresas como Magazine Luiza, Via Varejo, são empresas com a demanda muito elástica. Por quê? Tem a ver com consumo. Você tem que ter as pessoas empregadas, o pessoal tem que ter renda, o juro tem que estar baixo para o varejo bombar. E aí, quando a economia está indo bem, o varejo sobe muito, mas quando ela está indo mal, o varejo cai muito. Por isso que muita gente aqui que está na sala perdeu dinheiro com o Via Varejo e com o Magazine Luiza. Porque o varejo estava bombando, quando o juro estava 2%, quando o juro foi para 9%, deu uma retraída na demanda, né? E aí, que tipo de empresa tem beta baixo, né? Empresa com pouca dívida, empresa com baixa alavancagem operacional, empresas com demanda inelástica. Que empresas são essas que a gente chama de demanda inelástica, né? Empresas de saneamento, empresas de energia, empresas de seguros, empresas de concessão rodoviária, empresas de... o que mais? Empresas de calçados, empresas de alimentos, empresas de cervejas. Então, galera, quando a gente começa a diferenciar as empresas por essas duas métricas, beta alto e beta baixo, a gente consegue entender por que a gente consegue fazer algumas empresas surfarem a onda da valorização da bolsa e outras empresas elas são mais defensivas quando a gente está vendo a bolsa caindo, beleza? E aí, para a gente continuar aqui o nosso desenvolvimento, eu vou falar aqui como é que a gente pode se proteger disso, né? Como usar isso ao nosso favor na hora de investir. Se eu acho que a bolsa vai cair, eu uso beta baixo. Se eu acho que a bolsa vai subir, eu uso beta alto. Beleza? Por que eu tenho que escolher comprar empresas de beta baixo se eu acho que a bolsa vai cair? Por que eu não vendo as minhas ações? Por que eu não saio da bolsa? Se essa é a questão, se esse é o objetivo, né? A gente, a partir do momento que entende que o mercado de ações é o lugar mais seguro para deixar o nosso dinheiro, a gente sempre vai estar exposto à bolsa, tá bom? A gente sempre vai estar exposto à bolsa. Tem uma aula da carteira recomendada que eu mostro lá, nos últimos 20 anos, quais seriam os teus resultados caso você tivesse perdido os 10 melhores dias da bolsa e perdido os 10, evitado, né? Os 10 piores dias da bolsa. Então, se eu tirar os 10 melhores, eu tenho um resultado muito perto de zero. Se eu evitar os 10 piores, meu resultado cresce muito. Então, não faz sentido eu não estar exposto na bolsa. Essa é a minha crença, tá? Essa é a minha crença. Se você quiser tirar o meu sono, você fala para mim que eu não posso estar comprado na bolsa. Porque se um dia a bolsa ela sobe e você não está exposto e ela tem uma alta de 5%, 10%, tu nunca mais vai recuperar essa perda, beleza?